Seria o homem a única criação de Deus, segundo as Sagradas Escrituras? Existe uma realidade, algo ao nosso redor que os nossos olhos não conseguem ver? A Bíblia nos revela a existência de poderosas e magníficas criaturas, conhecidas popularmente como anjos. O termo correto, porém, é serafim e querubim, e sim, existem diferenças. Por exemplo, os serafins são mencionados apenas uma vez na Bíblia, em Isaías 6:2-3, onde são descritos como tendo 6 asas e louvando a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Na tradição cristã, os serafins são considerados os anjos mais próximos de Deus e são frequentemente associados com o fogo e a luz divina. Já os querubins são mencionados em vários lugares na Bíblia, incluindo Gênesis capítulo 3 versículo 24, onde são colocados para guardar o jardim do Éden depois que Adão e Eva foram expulsos, e no livro de Êxodo, são descritos como estando esculpidos nas laterais da Arca da Aliança. Na tradição cristã, os querubins são frequentemente retratados como tendo 4 asas, e sendo responsáveis pela proteção e guarda dos lugares sagrados. Se, porém, contudo, todavia, a Bíblia alega a existência de tais seres, por que não conseguimos vê-los? Ao meu ver, esta é uma pergunta extremamente pertinente, e muito razoável. Não obstante, antes de responder, queria fazer uma simples pergunta a você que me assiste, uma pergunta simples de nosso cotidiano. Eu queria saber se você consegue ver o Wi-Fi. Você consegue? Claro que não me refiro ao modem, mas me refiro às ondas de rádio de alta frequência usadas para transmitir os dados. Você consegue ver? Naturalmente, não. Como também não consegues ver as ondas de transmissão que emissoras de televisão enviam para a antena de sua residência, ou os sinais das operadoras de celular. A conclusão é bem evidente. Não conseguir naturalmente ver algo, não o torna necessariamente inexistente. Um outro ponto que requer a nossa atenção é o texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Muito antes que filmes, seriados e jogos sugerissem a ideia de universos ou realidades paralelas, o apóstolo Paulo, há quase 2000 anos já falava sobre um plano paralelo e coexistente com o nosso mundo físico, realidade tal que ele chama de plano espiritual. Uma outra forte evidência disso é se observarmos o relato de 2 Reis, capítulo 6, versos de 14 a 20. Em resumo, o rei da Síria fazia guerra a Israel. E eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o servo do profeta Eliseu lhe disse: Ai, meu senhor! Que faremos? E o profeta lhe disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu, e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor Deus abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. Tá, vamos dar uma pequena pausa, e recapitular. O que aprendemos até agora? A existência dos anjos, serafins e querubins. A existência da dimensão espiritual, que tem por característica ser oculta aos olhos do homem natural, e de ser uma realidade paralela à nossa, estando existindo no mesmo tempo, porém não no mesmo espaço. Em outras palavras, é bem provável que nesse exato momento, em que você está assistindo esse vídeo, exista um anjo a te observar. Fica porém a dúvida, se é um anjo bom, ou um anjo mau. Vamos ver mais um texto da Bíblia que fala sobre os anjos. Com esse texto vamos compreender por que os anjos conseguem acessar o espiritual. Em Hebreus capítulo 1, verso 14, diz: Não são todos os anjos espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Vou subtrair nesse primeiro momento somente o que faz sentido ao tema proposto deste vídeo, mas esse texto é recheado de revelações. O texto afirma categoricamente que os anjos são espíritos,
Ou seja, sua substância não é feita de matéria física como a de todo ser vivente neste planeta, mas sua estrutura e forma são de outra composição. E por tal, esses seres transitam por essa dimensão paralela e coexistente com a nossa até onde se sabe livremente, e é por esse motivo que eu e você, ao olharmos pela janela de nossa casa, veremos apenas pássaros e aviões a voar em nosso céu, mas se seus olhos fossem abertos, assim como o do moço de Eliseu, poderias ver anjos voando de um lado para o outro. Uma outra forma até mais simples de tentar explicar de modo que nossa finita e caída mente humana possa compreender algo sobre a dimensão espiritual, é se imaginar na frente de um espelho qualquer. Naturalmente você irá ver seu reflexo. Agora imagine que o seu reflexo não mais está ali, e em um lugar próximo aonde o seu reflexo deveria estar, existe uma outra criatura semelhante a um anjo. Você olha para trás espantado, e nada vê. E quando voltas o olhar para o espelho, tal anjo lá permanece. Invisível na dimensão física, contudo, a nos contemplar da dimensão espiritual. A Bíblia também nos instrui que, apesar dos anjos serem espíritos ministradores, e por tal, conseguem trafegar pela avenida espiritual. Não obstante, não é difícil para os anjos se materializar e assumir por vezes a forma de seres humanos em nossa dimensão, como por exemplo, antes da destruição de Sodoma e Gomorra, anjos junto ao próprio Deus em forma de homens, visitaram Abraão, e até comeram alimento na ocasião. Um outro exemplo. Na ascensão de Cristo, relatado no livro de Atos capítulo 1, versos de 9 ao 11, informa que 2 homens de brancos surgiram aparentemente do nada para dar uma mensagem aos varões galileus. Portanto, imagino que para os anjos, entrar ou sair do espiritual para o físico, é algo tão simples como apertar um botão de ligar e desligar. E talvez, em algum momento de nossas vidas, eu e você, sem saber, tenhamos conversado com anjos. Sabe aquele estranho com uma palavra amiga, que puxa assunto do nada? Ou quando você precisa de uma ajuda e alguém aparece, e que só depois é que você se pergunta, de onde é que essa pessoa apareceu? Fica a reflexão. O vídeo a seguir, não posso confirmar e nem negar a veracidade, porém, eu realmente não acredito se tratar de uma edição. Essas imagens aparentemente foram registradas por câmeras de trânsito em algum país da Ásia Oriental, em que um anjo salva a vida de um homem de ser atropelado. Confira o vídeo e tire suas próprias conclusões. Este vídeo é no mínimo impressionante, ele consegue ilustrar com precisão um suposto anjo que materializou-se ignorando totalmente as leis da física como a conhecemos para salvar uma vida. Todavia, nem sempre os anjos atuam em ações de misericórdia. A escritora cristã, e considerada pelos adventistas como uma profeta não cânon, em seus livros, cita: os anjos, sob a direção divina, são todo-poderosos. Uma ocasião, em obediência à ordem de Cristo, mataram numa noite 185.000 homens do exército assírio. Bem, eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Pretendo postar vídeos semanalmente com temas que envolvem a Bíblia, e eu gostaria que este canal crescesse, e para tal, preciso de sua ajuda. No mais, meu caro, que Deus o abençoe, e até o próximo vídeo.